paz do Senhor para todos vocês nessa noite. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui. Muito obrigada aos pastores dessa igreja, a pastora Ana, a pastora Márcia e a todos vocês que compõem a diretoria dessa igreja. Muito obrigada pelo privilégio, pela honra que vocês me dão de poder compartilhar a palavra de Deus e testificar daquilo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Muito obrigada. E como a Márcia já falou, eu já passei 18 anos lá na Índia e apesar de não ter passado esses 18 anos, me sinto como se fosse uma missionária que acabou de chegar no país. Amo a Índia, amo viver na Índia, amo me vestir como os indianos. Essa é a roupa tradicional da mulher indiana, chamada sari. As mulheres vestem em todas as ocasiões e eu me sinto na Índia como se estivesse em casa. E eu me sinto aqui no Brasil como se eu estivesse visitando de passagem de turismo. Então é um prazer muito grande saber que o Senhor Deus cumpriu as promessas dele na minha vida. Deus, ele me chamou para a obra missionária quando eu tinha 17 anos de idade. Isso foi há muitos anos atrás. Mas Deus me chamou para ser missionária quando eu tinha 17 anos. E Deus me prometeu que Ele me levaria para uma nação onde eu atravessaria os mares. E eu serviria numa nação distante e muito estranha. E Ele acertou em cheio, né? A Índia ela é distante e muito estranha para nós que somos brasileiros. Mas eu quero dizer para vocês, antes de começarmos essa mensagem nessa noite, que Deus ele foi fiel a mim os 18 anos que eu passei lá na Índia. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, que servir ao Senhor Deus na Índia foi um privilégio, é um privilégio tão grande na minha vida que eu não trocaria nada para poder ficar aqui e não estar na Índia. O motivo que eu voltei dessa vez, cheguei no dia 26 de setembro desse ano. A minha mãe ela teve 2 AVCs e eu vim para cumprir a minha responsabilidade de filha, de tomar conta da minha mãe, de ficar com ela por algum tempo até que o Senhor me libere ou a libere. Então eu estarei servindo e cuidando da minha mãe. Mas o meu coração é estar no campo missionário. Eu fui chamada para estar no campo missionário. Eu fui chamada para servir ao Senhor no campo missionário. Eu fui chamada para servir aos perdidos do campo missionário. Então hoje eu estou aqui nessa noite com vocês. É um grande privilégio, mas o meu coração está no campo missionário. Amém? Deus ele me abençoou de todas as maneiras. Eu falando hoje para a Márcia, quando nós tomávamos café da manhã, eu sou uma pessoa que eu tenho favor de Deus na minha vida. Eu tenho a graça de Deus na minha vida. Eu fui para a Índia e eu experimentei a provisão de Deus de uma maneira abundante, a proteção de Deus de uma maneira abundante, a graça de Deus de uma maneira abundante. Deus realizou sonhos ministeriais na minha vida. Deus realizou sonhos pessoais na minha vida. Hoje eu posso dizer para vocês, como missionária, que eu sou uma pessoa abençoada, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada. E se hoje o Senhor Jesus ele voltasse e ele me chamasse à sua casa nessa noite e eu tivesse que prestar contas de tudo que eu fiz, de como eu vivi a minha vida, eu não teria do que me envergonhar. Aleluia. Porque eu fiz tudo o que Ele me mandou fazer durante todos esses anos. Glória a Deus. Então o grande desejo do meu coração é que naquele grande dia, quando nós estivermos frente a frente, eu e o Senhor da minha vida, o Senhor Jesus, Ele possa olhar para mim e dizer: serva boa e fiel. Tu fostes fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Então eu vivo para isso, para receber a aprovação do Senhor Deus e do seu Filho Jesus, que comprou minha vida com o seu sangue. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos capítulo de número 1, versículos de número 14 e número 15.
A Bíblia diz assim, versículo de número 14, número 15: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tema dessa conferência é o último grito de Deus. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o último grito de Deus aos perdidos. Ontem nós falamos sobre o último grito de Deus à sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o grito de Deus aos perdidos. Eu penso que todos nós sabemos que Deus, Ele fala. Amém? Amém. Quem já ouviu aqui a voz de Deus? Amém. Deus fala. Deus fala com os homens. Deus fala com as pessoas que Ele criou. Deus fala com o crente, com o salvo. Mas Deus também fala com o descrente. Deus também fala com o perdido. Deus também se revela para eles. Deus também deseja. A Bíblia Sagrada diz que é o desejo de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade através do arrependimento. Então é o coração de Deus de falar com os perdidos, de trazer a salvação aos perdidos da terra. Então o grito de Deus aos perdidos, eu penso que se Deus, Ele pudesse, Jesus pudesse fisicamente mais uma vez andar nas nações da terra, nos povos da terra. Nós vamos falar daqui a alguns minutos dos perdidos e dos povos não alcançados da terra. Se o Senhor Jesus pudesse andar nas ruas, pudesse andar nas cidades, pudesse andar nos vilarejos, pudesse andar nos centros dos drogados, da prostituição, dentro dos templos hindus, dentro das mesquitas dos muçulmanos, perto dos altares de pedra dos animistas, dentro dos templos budistas. Se o Senhor Jesus pudesse entrar nas casas mais uma vez, se Ele visse os homens batendo nas mulheres, se Ele visse as crianças sendo estupradas, as mulheres sendo violentadas, se o Senhor Jesus pudesse fisicamente andar nesses todos os lugares, o Senhor Jesus iria dizer para essas pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Nessa minha viagem, eu estava vindo para cá no avião, eu sentei com uma pessoa ao meu lado. Nós começamos a falar de muitas coisas, entre elas falamos sobre religião. E ele disse que ele era uma pessoa boa, a família dele era uma pessoa boa. Todo mundo era bom e ele achava que enquanto as pessoas fizessem o bem, qualquer religião era boa. Ele disse para mim: não tem nenhuma religião que ensine o mal, que ensine que se deve matar, violentar, estuprar, roubar. Nenhuma religião ensina isso. Então, se a pessoa fizer o bem, não machucar ninguém, não se incomodar, não fizer nenhum ato de injustiça com alguém, se a pessoa for legal, se a pessoa for boa, se a pessoa fizer o que é certo, cumprir a lei, então isso já é suficiente para todos nós vivermos em paz. Aí eu só ouvindo aquele senhor, e eu olhei para ele e eu disse: mas isso é só um lado da moeda. Nós fomos criados para as boas obras. A palavra de Deus diz que o homem, eu e você, nós fomos criados para as boas obras. Fazer o que é bom é um dos desígnios de que nós fomos criados. Mas não é só isso. Se a vida fosse somente aqui, se a vida fosse só essa que nós temos, de levantar de manhã, de tomar café, de tomar banho, de vestir a roupa, de ir para o trabalho, de fazer as refeições, de ir para a escola, para a faculdade, fazer cursos, arrumar a nossa casa, ganhar dinheiro, fazer viagens, comprar móveis. Se a vida fosse só isso, vir ao culto, cantar, passear, divertir, ser feliz, se a vida fosse só essa, nós não precisaríamos fazer lições. Nós não precisaríamos pregar o Evangelho.
Nós não precisaremos fazer nada que nós nos propomos a fazer como ministros do Evangelho de Deus. Isso é só um lado da moeda. Mas todos nós sabemos que a moeda tem dois lados. E o outro lado da moeda é que o homem ele tem uma alma eterna. O outro lado da moeda é que o homem um dia vai prestar contas diante do seu Criador. O outro lado da moeda é que o homem não pode salvar-se a si mesmo. O outro lado da moeda é que nenhuma religião pode fazer o homem ser salvo. O outro lado da moeda é que as boas obras, elas são como trapos de imundícia diante de Deus. O outro lado da moeda é que quando nós morrermos, nós nascemos nus, a palavra de Deus diz, e nós não poderemos levar nada quando nós morrermos. O outro lado da moeda é esse, que se nós não formos salvos pela nossa fé no Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, que está sentado à direita de Deus, se o homem não ouvir essa mensagem da salvação, se o homem não crer nessa mensagem de salvação, se o homem não entregar a sua vida ao único Salvador, que é o Senhor Jesus, ele vai perecer eternamente. E missões é isso. Missões, a vida cotidiana é um lado da moeda. Missões é o outro lado da moeda. Missões trata da vida eterna, do propósito eterno. Missões trata do destino final do homem, do que acontece com ele depois que ele morre. E a palavra de Deus diz que se nós que somos salvos, se a ressurreição não existisse, se a ressurreição não fosse verdadeira, nós seríamos os homens mais miseráveis da terra. Porque a gente é vivo ao pecado, não é assim? A gente sofre para não pecar. A gente chora, a gente se desespera, a gente se sente condenado quando faz uma coisa errada. Porque nós sabemos que a vida não é só essa que nós vivemos. Existe um outro lado da moeda, que é a vida eterna, que cada um de nós vai ter que enfrentar quando nós morrermos.